estamos de volta agora com a participação do doutor Drauzio Varela, né? E ele vai tratar hoje de uma doença difícil de diagnosticar e que atinge 1 milhão de brasileiros. É a doença celíaca, provocada por uma intolerância aos alimentos que contêm glúten, uma proteína que também pode ser um veneno. Por isso, preste muita atenção. Estou aqui para aprender algumas receitas. Numa cozinha cheia de mulheres, Sérgio, o único homem, chama a atenção. Hoje eu preparei um panetone, sem usar farinha de trigo. Um panetone de Natal, com todos os ingredientes normais do panetone, mas substituindo o que tem o glúten pelo que não tem glúten. O glúten está em quase tudo o que comemos. É uma proteína presente no trigo, no centeio, na cevada e no malte. Matéria-prima do pão, das massas e da cerveja, que para algumas pessoas pode ser um veneno. Há 1 ano e meio, a mulher de Sérgio descobriu que estava com a doença celíaca, uma intolerância do organismo ao glúten. A doença celíaca afeta 1 em cada 200 brasileiros. Em nosso país, 1 milhão de pessoas sofrem desse mal que pode se manifestar em qualquer fase da vida. Crianças de colo, adolescentes, adultos e até nos mais velhos. Para ter doença celíaca, primeiro tem que ter predisposição genética para ter essa doença. E segundo, estar consumindo o glúten. Além disso, possivelmente há outros fatores ambientais que funcionariam como um gatilho para que essa doença se desenvolva e que ainda não se conhece quem seria esse outro fator ambiental. Anderson ouviu um diagnóstico há 2 meses. Quando começou a tua doença? Bom, o início foi no ano de 2000, com algumas pintas no cotovelo, no joelho, nas nádegas também. E a gente passava uns remedinhos, pensando que era algum tipo de micose. E aí do nada sumia. Só que os sintomas voltavam logo. E assim foi durante 9 anos, até que ele começou a emagrecer muito, embora o apetite se mantivesse normal. Perdeu 14 quilos em apenas 5 meses. Quase 10 médicos que eu passei para tentar saber o que era. Em algum momento você achou que tivesse uma doença muito grave? Sim, eu achava que eu tivesse até algum tipo de câncer, no intestino. Como os sintomas da doença celíaca são variáveis e comuns a diversas enfermidades, o diagnóstico costuma ser feito depois de vários anos de peregrinação por consultórios e hospitais. Eu perdi nesse processo 14 quilos, até chegar no 39. Foram 30 anos sendo pesquisada e a gente nunca tinha encontrado a resposta. Raquel teve os sintomas mais comuns da doença celíaca: diarreia, barriga inchada, dor abdominal, emagrecimento e principalmente anemia. Como o diagnóstico demorou muito, ela ficou com sequelas: osteoporose, perda de memória, problemas de absorção no intestino e uma anemia difícil de curar. Assim que eu fiz o diagnóstico, eu entrei numa livraria e tinha um livrinho, tudo que você deve saber sobre diabetes, tudo que você deve saber sobre anemia. E eu peguei o livrinho no 2º capítulo, muita diarreia, pesquisa de doença celíaca. E aquilo me deu uma raiva, porque eu falei, gente, não é possível que um livro da banca tenha a resposta e a médica que estudou, fez faculdade, não consiga nem pensar nessa possibilidade. Nós, médicos, devemos pensar em intolerância ao glúten sempre que os sintomas forem persistentes e sugestivos. Sem lembrar que a doença existe, não há como fazer o diagnóstico. Infelizmente, no nosso meio, cerca de pelo menos 1 ano os pacientes estão peregrinando com os seus diferentes sintomas. Para confirmar o diagnóstico, há exames de sangue que indicam a presença de anticorpos provocados pela intolerância ao glúten. Mas o mais importante é fazer uma endoscopia com biópsia de intestino. Por que você tem medo do exame? Você tem medo de injeção? Tenho medo de injeção. É meio complicado. Uma mão desse com medo de injeção? No revestimento interno do intestino, existem vilosidades para aumentar a absorção dos nutrientes. Nos portadores de doença celíaca, essas vilosidades diminuem ou desaparecem.
a mucosa fica lisa e o aproveitamento dos nutrientes prejudicado. A endoscopia pode dar certeza e detalhes dessa condição. Mas Anderson está com receio. Para fazer o exame, ele deve voltar a comer alimentos com glúten e teme a volta dos antigos sintomas. Vale a pena você fazer esse sacrifício alguns dias para quem já vem há 8 anos com a doença, sem controle, 5 dias a mais, a menos, eu não acho que possam fazer grande diferença, né? Depois da confirmação, o tratamento é um só e vale para a vida inteira. Ficar bem longe dos alimentos que contêm glúten. Há 15 anos, Raquel se despediu de pães e massas e procura preparar em casa receitas com ingredientes que substituem a farinha de trigo. A gente usa algumas outras farinhas, que é o caso do amido de milho, a fécula de batata e o creme de arroz. O sabor não é o mesmo, mas é parecido. A gente consegue chegar próximo ao sabor de que é com o trigo. Desde 2003, uma lei federal exige que no rótulo de todos os alimentos industrializados esteja escrito de forma clara se o produto contém ou não contém glúten. Verdura, fruta, legume e carne com certeza não contém glúten. É uma alimentação saudável e segura para o celíaco. Os alimentos industrializados sem glúten são bem mais caros. Um pacote de pão fatiado chega a custar 2 vezes mais do que o mesmo pão com glúten. Mas com receitas especiais é possível gastar menos. Como o panetone que Sérgio aprendeu a fazer para a Lúcia. Ao invés de farinha de trigo, vai amido de milho e batata cozida. Nossa, que lindo! Então, meu amor, tá bom? Tá ótimo, nota 10. 10 ou um pouco mais, se puder.